Hoje nós começamos a falar a respeito de Grécia, tá? Então hoje nós iniciamos essa parte da matéria que é muito mais cobrada de vocês em vestibular. A parte da Antiguidade Oriental cai eventualmente, tá? Fala. Não, nós vamos falar sobre o Xerxes, por exemplo, quando formos falar das guerras greco-pérsicas, tá? Quando formos falar das guerras médicas, tá? Então vamos começar a parte de Grécia. Meninos, a história da Grécia, eu acho isso sempre muito importante começar falando dessa maneira. Tem um autor, eu esqueci qual é o cara, ele fala o seguinte: a Grécia, ela não é a base da nossa civilização. A Grécia é a nossa civilização. Na verdade, nós não somos um produto da cultura grega, nós somos a cultura grega, colocando ali um pouquinho mais de sofisticação. Na verdade, nós reproduzimos a Grécia falando outras línguas, né? Então, por aí a gente percebe o grau de influência da Grécia no nosso modo de vida. É impressionante. Eu acho que por isso que tem muito autor que coloca as guerras médicas, as guerras greco-pérsicas, como absolutamente decisivas, né? Tem um autor que fala sobre as 10 batalhas mais importantes da história, é um cara chamado John Keegan, e ele coloca a Batalha de Salamina, que é onde finalmente o Xerxes foi derrotado, né? Que é onde o Xerxes finalmente quebra a espinha dorsal do exército persa, na mais dura das guerras médicas. Ele coloca a Batalha de Salamina como uma das mais importantes da história, justamente porque garantiu a sobrevivência da Grécia e permitiu aos gregos transmitirem para nós a cultura deles, né? Então eu sempre destaco isso. Olha a quantidade de palavras que nós utilizamos e que derivam do grego. São sempre palavras relativas a coisas importantes. É óbvio que muitas das palavras que a gente usa derivam do latim, afinal nossa língua é uma língua latina, né? Mas se você for pegar uma língua tão distante da nossa quanto o grego e analisar palavras como política, economia, filosofia, história, geografia, democracia, cara, são só palavras importantes. Boa parte das nossas ciências, os nomes têm origem grega, porque elas foram inventadas pelos gregos. As ciências como nós as conhecemos hoje. Então a medicina, o pai da medicina é o grego Hipócrates. O pai da história é o grego Heródoto. Um dos fundamentais lá da matemática, o Pitágoras. Mas o Pitágoras morava em Alexandria, mas era descendente de gregos. Então, você pega muito do que nós temos hoje, cara, muito, quase tudo, inclusive as características humanistas e antropocêntricas da nossa civilização, tem origem lá na Grécia. Então nós temos que dar, realmente nós temos que ficar com o olho aberto, porque isso tende a ser mais cobrado. Quando falamos de Egito e Mesopotâmia, estamos falando de civilizações que foram muito importantes para a construção da nossa. Quando nós falamos de Grécia, nós estamos falando da gente mesmo. Aqui nós começamos a falar da gente mesmo. Por isso que a gente fala que a nossa história é eurocêntrica. Porque a origem da nossa civilização está aqui na Grécia. Depois vem Roma, mundo medieval, formação das monarquias nacionais, conquista da América, reproduzem aquilo que tem lá na Europa. Então não tem como a gente escapar. Se a gente for falar dos imperadores chineses, a gente vai estar falando de um negócio que pouca relação tem conosco. A gente vai estudar a Índia, cara, é muito distante da nossa realidade. Mas a Grécia, cara, tem tudo a ver com a gente mesmo. E aí, eu sempre começo falando desse assunto, colocando assim, olha, mundo grego. Que é isso? Nossa, gente. Mas por que a gente usa essa expressão mundo grego? Porque a Grécia nunca chegou a formar um estado centralizado. Aliás, os gregos se referiam à Grécia como Hélade e a si próprios como helenos. É interessante isso, né? Eles mesmos. Os espartanos se referiam a si próprios como lacedemônios
e a Esparta como Lacedemônia. Lacedemônia é horrível demais, né? É provável que seja. É provável que a Hélade fosse a região mais bonita, entendeu? E quando você tem aquele mito do sequestro de Helena, há uma ideia do rapto da honra da Grécia, da alma da Grécia, tá? Mas a expressão Hélade é a expressão usada para se referir à própria Grécia. E na Ilíada e no Odisseia eles falam, helenos, entendeu? Os gregos. Mas, infelizmente, nós não temos tempo, né? É uma bosta isso aí, mas não temos tempo. Entender que a Grécia, ela se organizava a partir de cidades-estado independentes entre si, que ora brigam entre si, ora fazem acordos. Eles vão se matar, eles vão se arrebentar. As divisões, o fato deles não terem conseguido superar suas divisões internas será fundamental para entender o colapso da Grécia, o colapso posterior da Grécia. Mas aqui eu coloquei para vocês, e nossa, eu não consigo deixar de ficar feliz ao ver minha pequena obra-prima aqui, né? Aqui o que a gente coloca para vocês? Ali, na abertura do capítulo. Vejam como a cultura grega está presente nos nossos dias. Filmes referentes à mitologia grega. As Olimpíadas, que é coisa mais... Nossa, que é coisa... Né? Não se fala em outra coisa, não ser na Copa e nas Olimpíadas. Isso tem origem grega. E o exemplo do teatro, que é criação dos gregos. Não está aí, nós vivemos imersos, nós vivemos submersos na cultura grega. Mas eles nunca chegaram a formar um Estado centralizado, havia cidades-estado, e era uma brigaiada, era uma confusão entre eles. A Grécia, meninos, é uma região, ela fica entre, imaginem um mapa da Europa, aqui você tem a Itália, aqui você tem a Turquia, a Grécia fica no meio, numa área chamada Península Balcânica, lá só tem montanha. É litoral recortado, interior montanhoso. É o tipo do lugar que não é bom para se viver. Eles moravam nos vales entre as montanhas. Por isso mesmo, há uma questão até geográfica, né, para você entender o porquê dessas cidades-estado. Porque a história, os períodos da história grega são pré-homérico, homérico, arcaico e clássico. Depois tem o período helenístico, que é o período da dominação macedônica. Mas esses são os períodos tradicionais. O período pré-homérico, que vai do século XX ao século XII a.C., é o período da formação da primeira geração da civilização grega. Então, quem compõe a civilização grega? Grupos que migram para dentro da Grécia, onde nós destacamos aqueus, jônios e eólios. Esse pessoal, na medida em que ocupa o território da Grécia, se espalha e vão fundando cidades. Essas cidades que eles vão fundar aqui no período pré-homérico, elas não são, aqui não tem Atenas, aqui não tem Esparta. Essas cidades, elas são de uma geração anterior, que é conhecida. A maior dessas cidades é a cidade de Micenas. Por isso que alguns autores se referem a esse período como o período da Grécia micênica. Mas eles também se relacionavam muito com uma civilização altamente sofisticada, existente na região do mar Mediterrâneo, que é a civilização que habitava ali de Creta. Os gregos absorveram muito de sua cultura, muito de sua sofisticação, a partir do seu relacionamento com a cultura cretense. Então, o que nós encontramos? Expressão, de vez em quando você topa com uma expressão de cultura creto-micênica. Creto-micênica. Então é a Grécia pré-homérica ou Grécia creto-micênica. Pela fusão da cultura grega
com a desse pessoal aqui de Micenas, a maior das cidades. Viviam na Idade do Bronze, dependiam da agricultura. Mas esses gregos estão em expansão. Os gregos estão fundando cidades-estado ali pela região do Mar Egeu. Estão colonizando a região do Mar Egeu. Inclusive a expansão grega leva ao fim do bom relacionamento entre Grécia e Creta, e os gregos vão até destruir a civilização da ilha de Creta. Destruição da sofisticada civilização cretense é obra dos gregos micênicos. E é curioso como a perda de documentos, a gente quase não tem mais documentação escrita, há muito pouco registro desse conflito. A gente sabe que gregos e cretenses não se topavam porque a mitologia grega, que são as lendas gregas, porque é muito rica, né? A mitologia grega é muito rica. Os cretenses sempre aparecem como vilões. Ora porque o malvado rei Minos manda construir um labirinto, ora porque cria um monstro medonho minotauro. Então o rei da ilha, cujo título era Minos, sempre aparece como vilão na mitologia grega. Então nós não temos documentação específica, mas a mitologia funciona para a gente como uma dica. Olha, eles podem até ter sido amigos durante algum tempo, mas já não são mais. Os gregos destroem Creta e avançam, colonizando o Mediterrâneo Oriental, até chegar aonde hoje nós chamamos de Estreito de Bósforo. Estreito de Bósforo. Então, eles chegam na região do Estreito de Bósforo. Hoje, o que você tem lá na região é a famosa cidade de Istambul, a antiga Constantinopla. Mas havia lá, numa determinada área, uma cidadezinha chamada Troia, uma cidade chamada Troia. Os gregos se referiam a Troia pela expressão Ilion. O nome mais antigo da cidade é Ilion. E aí os gregos irão destruir Troia, irão arrasar a cidade de Troia, para poder colonizar o Mar Negro. Eles estão vindo pelo Mediterrâneo Oriental, estão querendo entrar no Mar Negro, Troia os bloqueia, destrói. Não tem documento a esse respeito. Na verdade, o que existe nem isso nós temos certeza, tá? Eu vou explicar para você. A história do que aconteceu em Troia, você não tem documentação. Você tem um poema épico chamado a Ilíada, porque é uma referência a Ilion, né, cidade. Segundo a tradição, foi um poeta grego chamado Homero que escreveu essa obra. Por isso que os dois mais antigos períodos da história grega, homenageiam ele, que é chamado de o pai da literatura ocidental. As duas mais antigas obras da literatura ocidental, 3.200 anos. Tem coisa mais antiga? Tem. Vai lá na Índia, tem lá o Mahabharata, que é o livro que narra a tradição hindu sobre a criação do mundo. Muito interessante, eu não li, vi um filme. Tá? Achei muito interessante. Mas na literatura ocidental, isso aqui é o que há de mais antigo. Então, ele vai narrar o porquê dessa guerra, nesse poema épico. E aí, é óbvio que ele conta a história de um ponto de vista romancizado, né? Que é muito mais legal do que a gente falar, eles tinham uma disputa econômica, invadiram a cidade, destruíram a cidade, entendeu? Não, ele inclusive com um viés altamente teocêntrico, né? Porque é mitológico. Ele, no centro da ação estão os deuses. Os deuses é que são os determinantes de tudo que acontece. Menelau, rei de uma importante cidade grega, vai se casar com a mulher mais linda do universo, a Helena. A Helena era tão gostosa que era até uma falta de educação ela andar na rua. Tinha que obrigar ela a usar burca, não tinha acidente de carro.
carro de boi subir na calçada, né? Porque naquela época, não, nossa senhora, aquela coisa de louco. Então ele ia se casar. Aí ele convida um monte de líderes gregos para o seu casamento. Dentre os líderes que são convidados está Paris, que é príncipe herdeiro de Troia, lá, é o filho de Príamo. Quando Paris chega lá na Grécia, ele está lá esperando para assistir o casamento, aparecem para ele 3 deusas. A da sabedoria, da guerra e do amor. Aí a da sabedoria, elas viram para ele e falaram assim, olha, você vai escolher qual de nós é a melhor. Você vai escolher qual das nós 3 é mais a melhor. Aí a da sabedoria, vota em mim. Você vai ficar muito inteligente pra caralho. Eu vou deixar super inteligente. Você vai virar tipo um Jefão da vida. Aí, né? Aí a da guerra vira, não, vota em mim. Aí vou fazer vocês igual o Chuck Norris, sabe? Chamar mão na cara de todo mundo, aí não vai ter erro. E a do amor, Afrodite, né, ou Vênus, ai, vota em mim, você pega qualquer gostosa, essa daí, entendeu? Votou nela, tá? Então, então aí a deusa Afrodite lhe dá essa, qualquer mulher que ele quisesse, ele teria. Então, quando ele bate o olho na Helena, imediatamente a Helena se apaixona por ele. E aí ele a sequestra e leva rápido, sei lá, leva ela para Troia. O Menelau, que ficou a cara do Minotauro, né? Menelau, o viking, quer vingança, reúne os gregos, vai e cerca Troia. E você tem uma longa guerra. E essa guerra é interessante, Arthur, porque os gregos, os deuses se empolgaram com a guerra, né? Os deuses para os deuses fizeram a guerra, era um Xbox 720, né? Então, para os deuses, os deuses, vai lá, formaram torcidas, formaram torcidas, e aí então fica aquela coisa, aquela situação né? Os deuses, eles vão investindo, cada um no seu time preferido, e a guerra se arrasta por 10 anos, gerando grande quantidade de morte, de sofrimento. Quer dizer, para os humanos foi muito ruim. Até que um herói chamado Ulisses, ou Odisseu, né? Ulisses, o nome mais antigo é Odisseu, o nome que se populariza, Ulisses. Odisseu tem um plano e fala, olha, vamos construir um cavalo gigantesco de madeira, deixar ele aqui na beira da cidade, fingir que a gente fugiu, e deixa o cara mais mentiroso do exército junto do cavalo para enganar os troianos sobre o que é o objetivo. Então, quando os troianos chegam, olha, os gregos desistiram da luta e deixaram de presente para vocês esse cavalo enorme de madeira e como prêmio pela vitória, reconhecendo sua vitória. Aí vocês e levam o cavalo para dentro da cidade, porque eles não sabiam que tinha 20 guerreiros gregos escondidos lá dentro. Não tinha raio-x naquela época, né? E até apareceu uma mulher chamada Cassandra. Não vai tocar nada, tem gente aí dentro. Cala a boca, você só fala burrice. Cala a boca, sua jumenta, sai daqui. Por que a Cassandra foi tão maltratada? Por que a Cassandra, justamente quem sabia o que estava acontecendo, foi maltratada? Aí ele roga uma maldição para Cassandra. Tá? Ela vai falar, essas pessoas não vão acreditar. Na hora H, quando ela falar, as pessoas vão, entendeu? E aí ela vira e fala, tem homens escondidos aí dentro. Tem nada, cala a boca, sua anta. Tá? Aí, eu sou primo da Benedita, até hoje ela está no hospital, safada, né? Então, entram com o cavalo, aí vão comemorar a vitória, a tunda toda, neguinho tudo lá, Carna Troia, Axé Troia, aí todo mundo doidão, de madrugada, os homens de Ulisses saem do cavalo, abrem os portões, a cidade é invadida e massacrada. Tá? Isso, meninos, é o que consta na Ilíada. Segundo a tradição, Homero escreveu uma outra obra além da Ilíada, a Odisseia. Você lembra que eu lembrava o seu nome, né? Agora eu já esqueci. Lorena. Eu sabia que não era Alsácia, né? Ô Lorena, o interessante é o seguinte, hoje os autores falam que o estilo
é muito diferente, que a maneira como a narrativa ela se apresenta com características tão diferentes que eles acreditam que ela não foi escrita na mesma época nem no mesmo lugar. Então, com certeza não pela mesma pessoa. Então, é difícil acreditar hoje na existência do tal do poeta Homero, mas a tradição nos diz que foi ele, então tá. Aqui é a narrativa do retorno do herói Odisseu ou Ulisses para sua casa em Ítaca. O problema é que o Ulisses... quando eles conquistam Troia, Ulisses vai lá e toca fogo no templo do deus do mar, Netuno ou Poseidon. E aí o deus vira para ele e fala, olha, você fez um sacrilégio, eu não vou te deixar voltar para casa. Então Ulisses já tinha passado 10 anos em guerra, e agora ele vai passar mais 10 anos tentando chegar em casa. Foram 20 anos fora de casa. E aí ele passa por aventuras, são aventuras tão legais, porque você vê, a obra, ela é muito legal. A obra é muito legal. Eu assisti aquele filme com o Brad Pitt, o Aquiles. Eu achei assim, um filme ridiculamente ruim, próximo da qualidade da obra. A obra é muito maior do que o filme que fizeram para ela. A obra é sensacional. Não precisa inventar. Segue o que o Homero escreveu, que sai um puta de um filme. Totalmente louco, né? Vai, para numa ilha, tem um gigante, antropófago, polifemo, começa a comer os homens de olho. É isso. Deixa eu falar. Eles dão um porre no gigante, o gigante trupica, cai, eles vão lá, fura o olho do gigante. O gigante só tinha um olho, viu, menino? Bastou um furo que já resolveu o problema. Ele vai parar na ilha de uma bruxa, Circe, que se apaixona por ele, não deixa ele embora, transforma os homens dele em porcos. É aí que surgiu a Mancha Verde, né? Transforma os homens de Ulisses em porcos. Quando Ulisses chega, a casa dele tinha sido invadida por um bando de homens, ele mata todo mundo. Então, a obra em si é muito interessante, é muito legal. A esposa de Ulisses chamava-se Penélope. Então, essas duas obras são fundamentais para a gente entender o que acontece na Grécia desse período. Por quê? Porque tem pouca documentação. Então, muito do que a gente obtém de informação é tirando das entrelinhas dessas duas obras. Por exemplo, o que a gente sabe? Que lá pelo século XII a.C., os gregos estão colonizando o Mar Negro, porque eles destruíram Troia. Só que eles mexeram num vespeiro. Havia no Cáucaso, que é aquela região ali, o sul da Rússia, Ucrânia, aquela região lá da Crimeia. Havia naquela região da Crimeia, no norte do Mar Negro, uma população extremamente agressiva, que são chamados dórios. Os dórios, ao entrar em contato com os gregos, eles se apaixonam pela cultura dos gregos naturalmente e resolvem invadir a Grécia. Só que os dórios, além de extremamente belicosos, eles já conhecem o ferro. Resumindo, os dórios irão migrar para dentro da Grécia e destruir a civilização que ali existia. Então a chegada dos dórios é comparada por muitos autores à migração dos bárbaros germânicos contra o Império Romano lá no século V. Uma população atrasada, uma população muito menos desenvolvida, que chega, se acomoda e tenta absorver uma cultura pré-existente muito superior, só que eles não conseguem fazer isso direito. Então a invasão dos dórios levará a uma tremenda decadência no nível de desenvolvimento, de cultura dos gregos. A invasão dos dórios marca o quê? O fim do período pré-homérico e o início do período homérico, que alguns autores chamam maldosamente de Idade Média Grega. Por quê? Numa referência ao que aconteceu quando os bárbaros germânicos conquistaram o Império Romano. Os bárbaros vêm, destroem a civilização, ou não porque querem,
mas porque não conseguem absorvê-la corretamente. E aí há uma decadência muito grande. O período pré-homérico, que vai do século XII até o século VIII, é um período muito menos sofisticado do que o período anterior. A diferença é que agora eles conhecem o ferro. Primeira consequência da invasão dória. Primeira diáspora grega. Consequência número 1 na invasão dos dórios. Milhares de gregos vão fugir para fora da Grécia, ou mesmo para áreas distantes, isoladas dentro da própria Grécia. Quer dizer, a civilização grega ela tende a sofrer um processo de espalhamento por várias outras regiões. Esses gregos que vão embora e fundam colônias, a gente não tem que conhecê-los em detalhe. O que a gente tem que saber é o que aconteceu com os gregos que ficaram dentro da Grécia. Haverá um recuo no nível de civilização, as cidades desaparecem, Micenas, por exemplo, se transforma em ruínas. E os gregos vão se reduzir agora a pequenas comunidades denominadas genos. São comunidades de base familiar. Comunidades autossuficientes, onde se pratica uma espécie de socialismo primitivo. Então, dentro do Genos, é uma comunidade dita clânica, né? É um clã. Todos os membros têm algum grau de parentesco. E aí o que nós vamos observar? Dentro do Genos, você tem um patriarca que é uma espécie de comandante, o pater familias. O pater familias comanda, digamos assim, a administração. E você tem os filhos, os descendentes, todos têm algum grau de parentesco. Então você tem os filhos, você tem os netos, você tem os primos, sobrinhos ali, né? São chamados eupátridas. Expressão que na origem quer dizer filho do pater. Essa expressão vai mudar de sentido. Originalmente, filho do pater. Que são os homens da família que estão submetidos ao pater e que dividem a terra entre si. Dividem a terra entre si e dividem a produção entre si. Então, dentro do Genos, tudo que era produzido era dividido igualmente entre todos. Por isso que eu disse que viviam numa espécie de socialismo primitivo. Com o passar do tempo, no entanto, então estão vivendo a vidinha deles aqui, pá, beleza. Com o passar do tempo, eu sempre brinco com os meus alunos e digo o seguinte: o sistema deu tão certo que começou a dar errado. Por que, Jefão, deu? Por que deu tão certo que começou a dar errado? Porque a Grécia se mostra muito sensível ao crescimento populacional, por conta da falta de terras. Como a Grécia é uma região com escassez de terras férteis, na medida em que a população cresce, você ocupa todas as áreas produtivas e como o nível tecnológico aqui é muito baixo, a produtividade da terra não é grande coisa. Você não tem como melhorar uma terra que é ruim. Você não tem tecnologia para drenar um pântano ou irrigar uma quiçaça ali, um sertão. Então, há muito poucas áreas a serem realmente aproveitadas. Imaginem vocês, aqui você tem o Genos, a casa, que era chamada Oikos, e aqui a área do Genos. Aqui tudo é pedreira e brejo. Então, o que eles fazem? Eles dividem entre eles
cada um vai pegar ocupa um lote, e no final tudo é dividido entre eles. Agora imagina que com o passar das gerações, aumentando a população, crescendo a população, surgindo cada vez mais netos, bisnetos, trinetos, eles começam a ocupar outras áreas. Até que eles chegam nas terras ruins. Lá pelo século 8 a.C., as comunidades gentílicas estão entrando em crise. Por quê? Porque estão tendo brigas internas. Aqueles que ocupam as melhores terras não querem mais dividir a produção com aqueles que ocupam as terras ruins. Então o que nós vamos observar? Que no final do período gentílico, a expressão eupátrida muda de sentido e passa a designar aqueles que ocupam as melhores terras. A expressão eupátrida, nós voltaremos a utilizar essa expressão quando formos falar de Atenas. Eupátrida, latifundiário. Acho que isso é um exagero, mas é isso. Proprietário de terras. Em compensação, você vai ter aqui um grande grupo de pessoas que, por ocupar terras ruins, ou vai ter que procurar outro, ou vai ter que vender almoço para comprar janta vivendo naquelas terras ruins miseráveis, ou vai ter que procurar outras funções, ou vai ter que se virar de outra maneira. Então, o que nós vamos observar? Que na crise do sistema gentílico, nasce algo que hoje para nós é muito comum, a divisão social. Se no período gentílico, no auge do período homérico, não existia diferenciação social ou conceito de propriedade privada, com a crise aqui no século 8 AC, isso volta a existir. Por quê? Porque alguns ocupam as melhores terras e passam a ser a elite. Os que não têm as melhores terras passarão a servir a essa elite. Então o que nós vamos observar? Olha, surge uma nova forma de organização social, aonde o top da balada é o eupátrida, que é o dono das melhores terras. Você tem também proprietários de terras ruins, proprietários de pequenas terras, que em geral sofrem para sobreviver com o que produzem. São chamados de orgóis ou gorgóis. Então, proprietário de terra boa, de terra ampla, proprietário de terra ruim e terra pouca. Tem aquele que não tem terra nenhuma e que vai ter que se dedicar a alguma outra atividade, como comércio ou artesanato. São chamados demiurgos. Giorgóis ou você encontra também gorgói. Os giorgóis, donos de poucas terras. Deve ter alguma coisa de gel. Deve ser assim, gel, terra, goi, uma merda, Deve ser isso que significa. Eupátrida quer dizer filho do páter. É engraçada essa expressão, né? O que não é eupátrida chama eupátrida de eupútrida, né? Filho de outra coisa, que não é, né? Que se você for pensar, nominato, por exemplo, em Portugal tem aquela palavra fidalgo, que quer dizer membro da nobreza. E, na verdade, significa, na origem, filho de algo. Filho de algo. Porque o pobre, gente, pobre é ninguém, entendeu? Então você tem o filho de algo e o filho de nada, né? Que é o pobre. Deve ser essa a origem da expressão. E aí você tem o grupo mais lascado, mais fudido, que é o pessoal que não tem terra, que não tem profissão, que não tem nada. Gente, não tem nada. E aí eu falo, lá na Grécia, não tem sutiã nem silicone. Então esse pessoal aqui tá caidaço, são os tetas. Os caras estão... tadinho dos tetas. Estão arrastando no chão. Você sabe, esses caras, eles passavam por situações catastróficas, passavam por situações humilhantes, e era muito comum que eles vivessem trabalhando para os eupátridas.
E aí o cara, para não passar fome, pegava dinheiro emprestado, pegava produção emprestada. Na Grécia dessa época não tem SPC, não tem Serasa. Então, se não tem SPC e não tem Serasa, se você fica devendo, ótimo, seu nome não vai pro pau. Em compensação, eles têm o quê? Escravidão por dívida. Não tem SPC, não tem Serasa, mas tem escravidão por dívida. Olha que beleza. Tá? Então, o que acaba acontecendo? Se você não, o pai, o chefe da família, fica devendo, a família inteira vai ser transformada em escravo. Então eu sou um teta, fico devendo, a minha família vai junto. É escravo até quando? Para sempre. Tá? Gente, isso virou uma praga tão significativa dentro da Grécia, os pobres estavam expostos a isso de tal maneira, e começou a ter até um fluxo de exportação de escravos vítimas da dívida. Totalmente fodidos. O que resta a esse pessoal? Os tetas com certeza, Demiurgos e Georgóis, eu não sei se estavam assim nessa situação de pindaíba. Mas muitos tetas resolvem fugir da Grécia para escapar dessa situação de miséria e ou escravidão. Então, durante a crise do sistema, durante a crise do período homérico, o que é que nós vamos observar? A segunda diáspora grega. Quer dizer, mais uma vez, 400 anos depois da primeira diáspora, milhares de gregos começam a fugir da Grécia em busca de uma solução para sua miséria, ou nas colônias que já tinham sido fundadas, ou fundando novas colônias. Então, mais uma vez, nós vamos ter aí a civilização grega soltando esporos. A segunda diáspora, muitos autores consideram ela bem mais importante que a primeira, viu, meninos? Consideram a segunda diáspora muito maior do que a primeira. O Renan, mesmo quando dá aula dessa matéria, só fala da segunda diáspora. Mas o que eu quero que vocês entendam é que a segunda diáspora grega marca a transição do período homérico para o período arcaico. Só rapidão aqui, só vamos encerrar isso. O que eu preciso que vocês entendam é que quem saiu da Grécia vai se fixar em colônias. Gente, havia tantas cidades gregas, fora quanto dentro da Grécia. Havia tantas cidades gregas no que hoje é Turquia, que os gregos se referiam à Turquia como Grécia Jônica. Havia tantas cidades gregas no sul da Itália, que os gregos se referiam à região do sul da Itália como Magna Grécia. Se hoje a Grécia fosse composta por todos os territórios por onde se difundiram as cidades gregas, seria muito maior do que ela é hoje. Nossa senhora, a Grécia ia ser um monstro. Não, a região da Grécia hoje é bem limitada em relação ao que existiu naquele período. Mas, assim, o que eu quero deixar claro, Dominato, é que para nós pouco interessa o que virou desses gregos que fugiram da Grécia. Nos interessa o que aconteceu com esses gregos dentro. Quem ficou? Quem ficou vai observar o Gênus se transformar numa nova cidade. Então, os Gênus irão evoluir, dando origem a novas cidades. Não mais comunidades de base familiar. Não, onde pessoas não se conhecem, onde pessoas não têm nenhuma dó um do outro. Aqui, nesse momento, é que irão surgir aquelas cidades-estado que vão ficar famosas, como Esparta, Atenas, Tebas, Corinto, essa nova geração de cidades-estado que a gente vai estudar quando formos falar do período arcaico. Tá certo, meninos? Dúvidas quanto a isso, não? Então, vamos encerrar por hoje. Alguma pergunta, meninos? Alguma dúvida? Aí na próxima aula a gente fala de Atenas e Esparta.